Oi, gente, eu sou Ivana, terapeuta ocupacional, trabalho com crianças, tenho experiência com crianças com disfunção neuromotora, dificuldade de aprendizagem, síndromes, transtornos sensoriais. Estou aqui para apresentar para vocês um equipamento inovador, multifuncional, que atende às demandas desses tipos de quadro, tá? E não só de crianças, mas também de adultos que têm dificuldades nessas áreas. O Standart é um equipamento multifuncional, patenteado, brasileiro, criado para ativar o desenvolvimento dessas crianças com esses transtornos e atende também a adulto com transtornos motores e neurológicos. O Standart ele é usado pelos profissionais da área de terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. Então, o Standart foi criado em cima da demanda de o terapeuta ter uma interação maior com a criança e a criança ter uma participação mais ativa durante o tratamento, não tão passiva como era antes. Então, a necessidade de um movimento maior dos membros superiores foi o que incentivou a criação do Standart. Agora eu vou mostrar para vocês como que é passo a passo a montagem do Standart. O Standart ele é totalmente desmontável, de fácil transporte. No início você pode precisar de alguém para te auxiliar como montar essa base. Depois ela fica montada sempre, sem precisar ser desmontada, a não ser num caso de transporte ou de mudança de ambiente. Agora nós vamos iniciar com a montagem das hastes superiores, que elas vão ser adaptadas e ajustadas, tá? São duas e elas são ajustadas com um parafuso de fácil colocação. Então, agora do outro lado. Ajustado. Agora, com esse ajuste, ele se mantém firme, mas vocês vão precisar colocar a base de sustentação da parte inferior. Mas só lembrando que essa base, ela tem o nome de base de sustentação, mas ela pode ser retirada e elevada para outro nível do Standart. Eu vou explicar melhor com os próximos acessórios. Essa é a base de sustentação. Vocês vão ver que ela é toda lisa, ela é diferente das outras e ela tem no centro uma roda de metal que é para ajustar um outro acessório. Mas a função dela principal é dar uma sustentação para o Standart. Então, eu posso colocar essa base na parte inferior, na parte média ou na parte superior, em qualquer nível do Standart. Com a sua estrutura totalmente montada e firme, tá? Esses aqui são os suportes para a mesa, tá? Esses suportes, ele também, da mesma forma que a base de sustentação, ele pode ser colocado em qualquer nível do Standart. Vai depender da altura, da postura que você quer trabalhar com a criança, tá? Então, a gente vai ajustar agora esses suportes. Então, lembrando, sempre o parafuso do lado de fora. Eu escolhi colocar esse suporte nessa altura, tá? Mas a gente tem que lembrar que a mesa, ela pode ser colocada, vamos supor, vocês vão trabalhar com um adulto, o adulto que é maior, a mesa
você pode ajustar o suporte num outro nível. Em cima do suporte, a gente tem esses parafusos, que onde a mesa vai ser ajustada, tá? A gente tem dois tipos de mesa que eu vou mostrar para vocês agora. Esse suporte, ele inclina, ele faz a inclinação que você desejar com a mesa, em vários graus, tá? Então, você tem essa possibilidade para posicionar melhor a parte visual do paciente e a parte manual do paciente, ok? Então, agora nós vamos colocar uma das mesas. Essa é a mesa de acrílico, é uma mesa que vai se ajustar aqui no suporte. Você vai colocar, depois de colocada, você vai ajustar os parafusos superiores, de forma que ela não saia do lugar, não precisa apertar muito. Na hora que o parafuso encostar no metal, a mesa já está ajustada, tá? E aí, você tem aqui essas formas vazadas, que são os lugares onde a gente vai colocar alguns recipientes plásticos. Que isso ajuda no desenvolvimento da criança, que a gente vai falar depois, com outros acessórios que a gente vai poder disponibilizar aqui. São, então, 7 recipientes aqui de formas diferentes que a gente utiliza com água, com grãos, com vários estímulos para ativar a parte sensório-motora. Então, como eu já disse, essa mesa ela tem várias inclinações que vai depender da sua necessidade durante a terapia. Se a mão da criança necessitar de um posicionamento mais inclinado, você pode ajustar a mesa, tá? Ela faz um giro de 360 graus e você coloca e posiciona e ajusta o parafuso para ela ficar mais estável. Então, esse aqui é o bastão horizontal. São os únicos bastões que vêm coloridos, tá? E ele é chamado de horizontal porque ele vai entrar na posição horizontal do estandarte, tá? Ele vem com os ajustes, 2 pinos de ajuste para o bastão não sair, não deslocar, não sair para fora. Você ajusta, tá? E a mesma coisa você pode fazer, né? São 2 iguais, você vai fazer a mesma coisa com o outro, tá? Bom, nós vamos colocar agora, para que serve o bastão horizontal? O bastão horizontal, ele serve para se posicionar a mão da criança, para ela ter mais estabilidade e para sustentar outros acessórios que vem aqui no estandarte. Esse bastão horizontal, ele é colorido para facilitar para a criança o posicionamento das mãos. Então, quando a criança coloca as mãos à frente, ela tem mais estímulo visual e isso ajuda ela a manter as mãos no local que a gente deseja. Esse aqui é o quadro de acrílico que você vai usar, tá? Na parte vertical, tá? Ele vai ser ajustado. Então, agora a gente vai colocar o quadro de acrílico, tá? Ele vai ser ajustado aqui no bastão horizontal. O bastão horizontal, ele tem uma fissura que serve de apoio para os quadros. Então, outra maneira de usar o bastão horizontal é com essa haste que a gente chama de haste móvel, que você encaixa no bastão
Mais uma vez a gente vai mostrar aqui que a gente tem que travar esse bastão para ele não cair, tá? E a haste, ela faz o movimento dos membros superiores nos vários graus do movimento de ombro, para trabalhar toda a musculatura do tronco, a musculatura respiratória, tá? E nessa haste a gente tem também a possibilidade de colocar outros acessórios externos. Esse aqui é um quadro, tá? Que a gente chama de 3 em 1. Por quê? Ele tem o metal, tá? Para a gente aderir as peças magnéticas. Do outro lado, nós temos o quadro a fórmica, que serve para a gente aderir objetos que aderem com água, escrita, canetas. E do lado do metal, na frente onde que está o metal, você pode colocar uma peça de tecido para colocar objetos com velcro. Agora nós vamos colocar o quadro da mesma forma que foi colocado o quadro de acrílico. Vem da parte superior, descendente, até a altura que você desejar. Se você quiser mudar o bastão horizontal mais para cima, se a pessoa for mais alta, você pode colocar ele mais na parte superior. Aqui, você pega o tecido e coloca no quadro, só ajustar. E aí nós temos o quadro de velcro. Essa é a outra mesa, tá? É a mesa de fórmica. Ela é uma mesa de 2 cores. De um lado ela pode ser vermelha, às vezes ela vem em azul, outra cor. E do outro lado, branca. Então, da mesma forma que a mesa de acrílico, a gente ajusta no suporte. Se agarrar um pouquinho, você pode verificar se o parafuso não está muito encostado. Aí você vem, ajusta, para ela não cair, tá? E novamente, a gente tem essa possibilidade, tá? De fazer um movimento de inclinação variado na mesa. Ajusta aqui, se tiver não tiver tão bem estabilizado. E aí você tem aqui essa montagem do quadro e a mesa, ok? Então, aproveitando novamente o bastão horizontal, nós podemos usar 2 hastes. É o mesmo princípio da outra haste única, tá? Só que elas são menores. Elas têm um objetivo um pouco diferente do outro. Então, a haste, ela tem o mesmo princípio da outra, que a gente viu, só que as 2 hastes separadas, ela tem um trabalho mais aprimorado, tá? Dos movimentos superiores. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar os movimentos de alcances alternados, tá? E ainda ter a possibilidade de trabalhar o movimento de adução e abdução, ok? Nós agora vamos aproveitar a base do estandarte para usar um outro acessório muito importante no estandarte, que é a roleta colorida. Então, a gente vai tirar essa base. Eu quero lembrar vocês que essa base, ela nunca sai do estandarte, porque ela é uma base que sustenta, tá? Para manter ele firme.
independente da altura que você for colocar, tá? Então, é essencial que essa base, ela fique no estandarte e nunca deve ser tirada, tá? Então, a gente vai colocar ela mais alta. Então, aqui nós temos a roleta colorida, né? Que ela vai encaixar na base de suporte, que eu já levantei. Vamos ajustar aqui o parafuso para ela ficar bem firme. O objetivo dessa roleta é fazer um movimento giratório para trabalhar a parte visual e a parte manual. Com detalhe, você pode colocar ela nessa posição vertical e na posição horizontal. O que você vai fazer aqui é mudar, tá? Vai girar a base de suporte. Então, você tem várias inclinações da mesma forma que a mesa, tá? Se você precisar, nós vamos mostrar agora, na posição vertical, algumas atividades que a gente pode fazer. Isso aqui é um pincel, né, de escrever em quadro. Você aqui pode escrever, né, uma palavra, tá? Aqui você tem letras emborrachadas, você usa a água para colocar. Quando você gira, isso aí vira uma brincadeira e vira um estímulo visual. Com o giro da roda no sentido horário, você estimula uma posição dos olhos e no outro, outra posição, tá? Dos olhos. Então, é um estímulo interessante que as crianças gostam muito. Agora nós vamos ver aqui as duas bases, são bases furadas, que servem também, além de sustentar o estandarte, ela sustenta os bastões verticais e os bastões diagonais, que a gente vai mostrar aqui. Eu quero lembrar vocês que são 3 tipos de bastões, tá? Por isso eu vou explicar que o bastão horizontal, ele entra na base do estandarte. Os bastões verticais e diagonais, eles dependem dessas bases de sustentação que tem furos ao longo delas, ok? Então, vamos lá. A gente tem a opção de 2. Isso não quer dizer que a gente tem sempre que usar 2, tá? Esses são os bastões diagonais. Então, o bastão diagonal, ele vai ser colocado, tá? Sempre você, antes de montar, você vai prestar atenção que você tem que colocar 3 furos para baixo e 3 furos na posição horizontal. Então, você vai encaixar primeiramente na parte horizontal e depois encaixar no terceiro furo da vertical, tá? O parafuso do bastão diagonal, ele é mais curto, ele é menor, tá? Você tem a opção de usar um ou os 2 ao mesmo tempo, tá? Para que serve esse bastão diagonal? Para posicionar as mãos e fazer um trabalho de coordenação motora fina, tá? Explicando melhor aqui, ele tem uma fissura, tá? Uma canaleta no meio, ela tem um destaque colorido, tá? E a criança, ela pode colocar peças, bolinhas, tá? Para trabalhar o movimento das mãos e dos dedos. A gente pode ver agora uma pequena demonstração disso. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui, como eu já disse para vocês, a gente tem
a possibilidade de trabalhar os movimentos finos da mão, tá? Usando o bastão diagonal, tá? Trabalha o movimento dos dedos, coordenação olho-mão. E tem essa possibilidade de posicionar a mão de um lado enquanto faz o movimento fino do outro, tá? Quando a criança está de pé, ela pode também posicionar as mãos aqui para servir de sustentação. O objetivo desse bastão também, dele ser diagonal, é para evitar aquela postura que normalmente as crianças têm com o desvio unar, tá? Então, quando coloca as mãos aqui, esse desvio unar, ele tende a ficar menor até a mão se alinhar. Outro quadro que a gente tem no estandarte é o quadro de fórmica preto e branco. Ele tem, de um lado, ele é dividido na vertical e do outro na horizontal, tá? A mesma função do quadro branco que a gente viu, que serve para aderir objetos que são molhados na água, esse quadro serve para trabalhar a parte visual também. Ela dá um destaque importante durante essas tarefas coloridas, com objetos coloridos. Então, a mesma coisa, a gente pode colocar o quadro, tá? Ajusta aqui no bastão horizontal. E uma coisa que eu quero deixar, que é de extrema importância no funcionamento do estandarte, é que você pode usar 3 peças, 3 acessórios ao mesmo tempo, tá? Isso, além de estimular a funcionalidade da criança, o que acontece? Você não precisa ficar tirando peça e colocando peça, tá? Então, não tem problema nenhum você usar até 3 e 4 acessórios ao mesmo tempo. Esse acessório aqui é o vertical, o bastão vertical curto, tá? Então, ele encaixa também na base com furos e ajusta com o pino, tá? Você pode usar 2 ou 1. Para que serve esse bastão? Ele serve para dar estabilidade no posicionamento da mão quando o paciente não consegue fazer uma tarefa e se manter sentado ou de pé. Então, um exemplo aqui, né? Eu posso fazer uma atividade bimanual, dando estabilidade de um lado do corpo e movimentar o outro lado, tá? Normalmente, esses pacientes, eles têm dificuldade de fazer uma atividade e movimentar um lado do corpo sem perdendo a posição. Esses pacientes, normalmente, eles têm dificuldade de manter a postura sentada e fazer uma tarefa. Então, o ponto de estabilidade é muito importante. Por isso, é que o bastão vertical, ele vai te auxiliar para a criança fazer a atividade sozinha. Então, ela vai ter uma função mais ativa. Essas são algumas das possibilidades que você pode utilizar o estandarte. Mas são inúmeras as maneiras que você pode criar aqui junto com a criança e o próprio terapeuta. Na medida que a criança solicita outros movimentos e outros estímulos, você pode criar tarefas diferentes. Durante o processo de utilização do estandarte, nós podemos constatar muitas vezes outras limitações funcionais da criança que ainda a gente não percebeu. Isso é muito importante para prosseguir com o programa terapêutico, com novos objetivos, com novos estímulos, e isso vai depender muito da criatividade do terapeuta e da interação dele com a criança.